Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Meu amigo Douglas, bom dia. E aí, tudo bem? Bom tudo dia, tranquilo? Roberto. Bom, rapaz, graças a Deus. Tudo em paz? Bem, mais uma semana, tudo em paz. Estamos aí, né, na nossa mente, a gente cria esse conceito de fim de ano, né? Fim de ano. Por conta do calendário e esse um pouco do calendário comercial nos leva a esse tipo de pensamento, né? Verdade. Estamos aqui naturalmente chegando a esse ciclo do calendário comercial, mas a nossa vida continua, né? Dia 1º de janeiro será um dia igual ao dia 31, igual ao dia 30, dia 25, e como sempre no mundo dos negócios, cada dia é um dia para fazer algo novo, né? Pra gente experimentar algo novo de Deus. Então, bora lá, né? Vamos lá. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o tema de hoje, né? Peça sabedoria para os negócios. E eu acho que isso aí é o tudo, né, o Douglas? Elber, esse tema eu separei ele, né, em continuidade. Quem nos ouviu aí semana passada, nós conversamos um pouco sobre humildade, né? A importância da humildade no nosso dia a dia. E na outra semana anterior, nós falamos sobre propósito e paixão. E então esses três temas, eles basicamente se conectam, se amarram um no outro mutuamente, como uma forma de nós expressarmos a nossa dependência. Nós, para construirmos um negócio bem sucedido, um negócio guiado e direcionado por Deus, nós precisamos da sabedoria de Deus. E muitas vezes nós, como já falamos também anteriormente, nós acreditamos ou criamos na nossa mente a ideia de uma separação entre aquilo que costumamos chamar de secular, ou seja, o mundo dos negócios, o mundo do trabalho, o mundo empresarial, o mundo educacional, ou seja, tudo que está fora do contexto da igreja, algumas pessoas costumam chamar de secular, né? E aquilo que está no contexto da igreja chamamos de sagrado. E essa dicotomia que foi construída aí ao longo dos anos, e que infelizmente gerou esse distanciamento e criou essa cultura de que lá no meu negócio, lá na minha empresa, lá na repartição pública onde eu trabalho, lá na empresa que eu sou parte de uma equipe, lá então não precisa de sabedoria de Deus, não precisa de santidade, não precisa de vida de oração, porque lá é secular. E se lá é secular, eu posso andar na minha própria força. E o que a gente vai perceber, né, ao longo da nossa jornada cristã, e quanto mais a gente investiga a palavra de Deus, mais a gente vai perceber que esse é um tipo de mentira e de armadilha que o diabo criou, né? Ele conta essas mentiras através de eventos, através de princípios equivocados que são colocados em livros ou em materiais ou mesmo numa pregação, né? Infelizmente, algumas confusões, às vezes, na hora de expor a palavra de Deus, e isso gera, então, na cabeça das pessoas essa dicotomia, ou essa separação. Nós precisamos da sabedoria de Deus para os negócios. Por quê? Porque senão vamos continuar vivendo a dicotomia. E o nosso desafio empresarial é cancelar essa dicotomia e trazer os nossos negócios para o ambiente sagrado. Ou seja, não há essa divisão no mundo espiritual, na vida do cristão, não há uma divisão entre secular e sagrado, tudo é sagrado. Nós precisamos claramente compreender a importância de vivermos com esse tipo de discernimento. Mas a única forma de eu entender isso, então, é ouvindo aquilo que o Espírito Santo vai manifestar através da sua palavra, através dos nossos relacionamentos, através dos programas, por exemplo, o programa que temos aqui feito todas as semanas, tentando
trazer, né, conteúdos que despertem o entendimento daqueles que estão conectados no mundo do trabalho, entendendo, né, buscando compreender o seu chamado através de uma vocação recebida de Deus para cumprir o seu ministério no mundo do trabalho. De modo que a sabedoria passa a ser algo integrante da nossa vida enquanto empreendedores, executivos, empresários, quando estamos então olhando para os nossos negócios com esse olhar. Como toda semana nós fazemos, eu trouxe aqui um texto da Palavra de Deus para a gente compartilhar aqui juntos. E quando a gente fala de sabedoria, eu não sei a nossa audiência, né, querida aí que nos acompanha, mas eu sempre que penso em sabedoria, miro em Provérbios, né? Então Provérbios passa a ser um referencial nesse conteúdo da sabedoria. Ele nos dá muitas ideias, muitos insights, e nós vamos então buscar hoje lá no livro de Provérbios, no capítulo 8, versículo 1 a 36. Eu vou tentar saltar aqui alguns versículos, mas você depois com calma pode ler aí na sua casa, na sua empresa, pegue sua Bíblia e vai lá. Eu estou lendo na nova versão internacional, na NVI, esse texto hoje, tá? Então diz assim, Provérbios 8, versículo 1 começa dizendo: a sabedoria está clamando. Chama a minha atenção as palavras, né? O texto bíblico ele invade a nossa mente, coração, e a gente precisa se colocar ali quase que no contexto para poder entender o que aquilo tinha de potência, de propósito, quando dito naquela época, e como nós vamos atribuir esse conteúdo e aplicá-lo na nossa vida hoje. Então imagine que Salomão é um rei que tem ali um povo para governar, tem uma história, um palácio, né? Seu pai Davi foi um grande guerreiro, um vitorioso. Salomão recebe de Deus a tarefa de reconstruir o templo, e ele então tem ali uma série de decisões que demandam sabedoria. Quando Salomão começa o seu ministério, começa o seu trabalho, né, a sua atividade como rei, ele clama a Deus por sabedoria. Então, lá no começo do livro de Provérbios, a gente vai ver um pouco dessa história. A gente também vai ver isso acontecendo e sendo relatado anteriormente em outros livros, mas lá em Provérbios ele começa focadamente a falar sobre a sabedoria. A maioria dos capítulos de Provérbios foram escritos por Salomão e foi considerado o homem mais sábio do mundo e o homem mais rico do mundo. Então, de certa forma, você empreendedor, empresário, precisa compreender que há uma correlação entre prosperidade, riqueza, sucesso, capacidade de fazer uma boa gestão e a sabedoria. Não por menos, Salomão busca sabedoria, o Senhor concede sabedoria a Salomão em uma proporção distinta, e Salomão consegue conduzir os negócios, o reino, sua tarefa, suas atividades com tanta sabedoria que constrói uma riqueza incrível. Riqueza não só em termos financeiros, mas riqueza em prosperidade no seu reino, riqueza em história, né, ou em legado deixado na história. Então ele começa o capítulo 8, no versículo 1, dizendo isso: olha, a sabedoria está clamando. Não é mais Salomão quem clama, agora é a sabedoria quem clama. A sabedoria está clamando. E aí ele vai para a segunda parte, o discernimento. Ergue a sua voz. Ou seja, é como se, por conta própria, no afã de dizer às pessoas que estão envolvidas nas suas atividades: olhem para mim, quase que uma autoproclamação, né? A sabedoria e o discernimento falam, quase que uma figura de linguagem da língua portuguesa,
em que algo fala, né? A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Mais uma vez, é como se a sabedoria estivesse procurando pessoas interessadas em recebê-la. Ela vai para o meio do cruzamento e diz: ei, olha para mim, presta atenção aqui, haja com sabedoria, busque sabedoria, procure discernimento. A ideia de cruzamento é um lugar de alta visibilidade, é um lugar onde todo mundo está passando por ali, e quase como naqueles filmes em que você tem um policial no meio da rua ali no cruzamento, dizendo para um pare, para o outro avance, para o outro ande, para o outro aguarde. A sabedoria e o discernimento estão colocados ali, de pé, no cruzamento, dizendo: por favor, olhem para mim. E ele continua então, ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ou seja, em todos os lugares. A sabedoria clamava em alta voz. Eu imagino algo como quem diz, né? O versículo 4 nos dá um sinal disso. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês experimenteis, e vocês inexperientes, adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. Ela começa então a dizer o que esperar das pessoas, ou o que as pessoas deveriam procurar. Ouçam, pois, tenho coisas importantes para dizer, os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Então, a sabedoria me dá a capacidade de ter verdade na minha boca, não ter maldade, repulsar, repelir, repreender a mentira, a maldade, a injustiça. Versículo 9: para os que têm discernimento, são todas claras as palavras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Olha que interessante, esses dois versículos são o versículo base do que eu selecionei aqui para hoje, né? Prefiram a minha instrução, ou seja, a sabedoria, dizendo: aprendam de mim, sejam prudentes, sejam sábios. Muito mais prefiram isso do que a riqueza, do que o sucesso. A prata e o ouro nesse sentido de riqueza, sucesso, prosperidade, estabilidade. Muitas vezes a gente está em busca do sucesso empresarial, da riqueza financeira, e esquece da gestão da sabedoria no nosso dia a dia. E com isso a gente para de cuidar das pessoas, com isso a gente para de olhar a maneira como a gente lida com nossos clientes, a gente para de olhar a forma como a gente se relaciona com os nossos fornecedores, e assim a gente despreza aquilo que é mais importante no mundo dos negócios, que são as pessoas. E ele continua dizendo: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Ou seja, uma empresa, um empresário, um empreendedor, um líder sábio é aquele cuja prudência e o bom senso não se apartam dele, já que a sabedoria carrega junto, traz no bojo essa experiência ou essa vida prática da prudência. Então, quanto mais sábio, mais prudente e melhor o meu bom senso. Quanto mais prudente eu sou e mais bom senso eu pratico, mais eu demonstro a minha sabedoria. E aí ele vai arredondar aqui algo incrível, né? Porque Salomão também fala em outro provérbio que o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. E aqui ele vai dizer: temer ao Senhor é odiar o mal. Então, uma pessoa sábia é uma pessoa que odeia o mal, que odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento, o falar perverso. Versículo 13 é um versículo incrível para a gente poder fazer uma análise, né? Então, você chega numa empresa, você se relaciona com outros empresários, você faz negócios com clientes, com fornecedores. Se você quiser saber se ele é sábio, né? Você primeiro observe se ele é prudente e tem bom senso. E depois você vai entender se ele tem de fato temor de Deus. E aí eu não estou falando aqui especificamente de cristãos, eu estou falando de temor de Deus. A gente vai observar quando ele odeia o mal, quando ele não é orgulhoso, odeia o orgulho e a arrogância e o mau comportamento e não fala de forma perversa. Quando você observar isso no comportamento de qualquer pessoa que se relaciona com você ou no seu negócio, você estará claramente identificando uma relação baseada em sabedoria. Ele continua dizendo, né? Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Ele está falando isso sobre o próprio Deus. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. E ele vai continuar falando, né? Sobre aquilo que acontece com quem age com sabedoria. Então ele começa agora uma série de evidências de quando a sabedoria habita nos negócios. Meu fruto é melhor do que o ouro, ando pelo caminho da retidão, eu obtenho riqueza, eu vou sendo cheio de tesouros, né? O Senhor coloca então para andar nos seus caminhos. Ele se percebe um ser eterno, conectado com Deus. Ele começa a então falar sobre Deus, sobre o Deus onipresente, onipotente, que tem conhecimento de todas as coisas. E ele vai continuando e falando sobre quem é o Deus que concede a sabedoria. E aí ele termina lá no 31 e 32 dizendo: eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. De modo que a gente vai ver aqui, né, tratado nesse texto de Provérbios, essa ideia central de que eu deveria preferir a sabedoria, a instrução de Deus, em detrimento da prata, e o conhecimento de Deus em detrimento do ouro, porque a sabedoria é mais preciosa do que qualquer pedra preciosa. Nada do que eu possa desejar pode ser comparado com sabedoria. O texto que a gente leu, né, que a gente viu ali de Provérbios capítulo 8, ele faz uma descrição bem detalhada do que é essa sabedoria que vem do alto, e a gente poderia, de certa forma, reduzir ou resumir talvez a ideia de sabedoria à personificação do verbo, da palavra, Jesus, o verbo encarnado. E nós, como seguidores de Jesus, que amamos a palavra, podemos obter sabedoria também à medida que nos relacionamos com Jesus e também nos relacionamos com a sua palavra. Então, Salomão é quem está manifestando Jesus ali no final, versículo 37, ele faz uma manifestação clara a Jesus,
a sabedoria, né? Ele vai trabalhando essa ideia de que Jesus é a sabedoria, e aí ele continua dizendo, e nós poderíamos até comparar aos nossos dias e dizer, olha, cada empreendimento, cada empreendedor tem que praticar aquela sabedoria que Salomão percebia, de viver uma vida de intimidade, de compromisso com Deus, assim como Salomão tinha, de pedir a Deus sabedoria para governar os negócios, para governar as pessoas que estão nos nossos negócios e desejar que as nossas empresas e as nossas equipes, colaboradores, clientes, fornecedores, que todos aqueles que se relacionam conosco sejam sábios e bem-sucedidos, porque viveram debaixo da direção e da sabedoria do alto, né? Nós precisamos desejar mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que as pedras preciosas, obter a sabedoria que vem do alto, que está expresso, explícito na palavra de Deus, para aplicar diariamente nos nossos negócios. Eu vou encerrando aqui, Welber, essa introdução, dizendo o seguinte: hoje em dia nós definimos, né, ou dizemos que há múltiplas formas de inteligência emocional, inteligência espacial, inteligência artística, inteligência de várias naturezas. Há autores, né, a academia diz que existem dezenas de tipos de inteligência. E eu quero aqui fazer uma separação bastante importante sobre inteligência e sabedoria, né? Inteligência é algo que a gente constrói à medida que a gente usa a nossa sabedoria e nos relacionamos com conteúdos, ou seja, alguém tem um determinado tipo de inteligência, então inteligência matemática. À medida que ele usa a sabedoria que ele pode desenvolver na sua natureza, na sua forma de ser, né? Mas aquela educação formal lá nas ciências exatas. Então, se eu conjugo sabedoria com educação formal, eu vou me tornar uma pessoa mais inteligente. Mas nem todo mundo que é inteligente é necessariamente sábio. Existem muitas pessoas com grau de inteligência matemática aguçadíssimo e baixíssima inteligência emocional. Ou seja, é alguém que consegue fazer cálculos incríveis, resolver problemas complexos, mas não consegue se relacionar socialmente. Em compensação, nós temos pessoas que têm baixo QI, né, a quantidade de inteligência, o coeficiente de inteligência, mas tem uma sabedoria incrível, consegue observar os eventos naturais, aquelas coisas que são mais empíricas, e conseguem então discernir questões, muitas vezes questões complexas, por conta da sua sabedoria, que vem sendo aumentada à medida que ela depende de Deus, busca em Deus, aprende a sua palavra, se relaciona com Jesus, em quem o Espírito Santo opera, dando todas as manifestações do fruto do Espírito. Então eu posso desenvolver um alto índice de sabedoria, né, e associar a isso um alto índice de inteligência. Então é muito bom quando a gente encontra pessoas que são muito inteligentes, que desenvolveram conteúdo formal, acadêmico, das ciências, mas que também têm sabedoria na sua vida. Então eu concluo aqui para compartilhar aí alguma pergunta que tenha vindo dos nossos ouvintes, né, para compartilhar um pouquinho mais sobre esse tema aí, Welber. Maravilha.
Dongley, a primeira pergunta que eu tenho aqui para você é a seguinte: diante dos desafios de tocar uma empresa, como um empresário pode exercer a sabedoria divina com a sua sabedoria adquirida ao longo dos anos nos negócios? Há um conflito entre a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que o empresário adquiriu, por exemplo, aí através de estudos, ou até mesmo no decorrer da vida, né? Então a gente queria que você falasse um pouco também sobre isso. Legal, são duas perguntas em um, vou tentar dividir ela em duas partes para ficar mais fácil compreender, né? Então, vamos lá. O desafio de tocar uma empresa, ele demanda sabedoria de negócio, né? Então, lá uma inteligência para os negócios. Então, a combinação da sabedoria, daquela sabedoria que vem de Deus, do meu desenvolvimento, que vem da expressão e da manifestação de Deus na minha vida, e aquela sabedoria que veio da caminhada que eu fiz ao longo da minha vida profissional, elas precisam andar juntas o tempo todo. Não. A gente não deveria separar uma coisa da outra nunca, porque é com essa sabedoria divina de observar as coisas, de observar os eventos, de observar a natureza, o comportamento das pessoas, que eu posso retirar o conhecimento básico para o desenvolvimento dos negócios. Quantas pessoas têm empreendido Brasil e mundo afora sem nunca ter podido ir para uma escola para fazer uma educação formal? De modos que a gente pode, usando a sabedoria que Deus nos dá, né, o discernimento do Espírito, todas essas questões associadas à nossa habilidade de observar a vida, observar o tempo, observar as coisas, para desenvolver, né, o meu negócio, exercendo sabedoria sobre ele. Ok, então essa é a primeira parte. As duas coisas podem e devem andar juntas. Se por algum motivo uma conflita com a outra, eu recomendo que você ore, porque naturalmente a minha tendência vai ser dizer, cara, Deus sempre tem o melhor. Deus sempre sabe todas as coisas. Deus sempre quer o melhor para você. Então, se a sua sabedoria está mandando ir para um lado e a sabedoria de Deus está te dando um alerta, o Espírito Santo está ministrando o seu coração para fazer outra coisa, eu sugiro que você obedeça ao que Deus está fazendo. Por quê? Porque Deus é Deus, Ele conhece todas as coisas. Agora, infelizmente, por alguma razão, algumas pessoas espiritualizando uma decisão que precisa ser tomada, começam a dizer que Deus disse coisas que Deus não disse. E não é incomum nós encontrarmos isso. Pessoas tentando espiritualizar a sua relação com Deus e com o negócio, dizendo, não, Deus me mandou fazer isso. E no fundo, aquilo é um desejo do coração dela. Então, eu preciso vigiar aquilo que realmente o Espírito Santo fala, né? Para que a gente tenha confirmação de Deus daquilo que Ele está falando. A gente já conversou aqui, né? Umas semanas atrás. A gente pode usar alguns métodos, né? Se você ouvir aí seu pastor na sua igreja ou ouvir outros preletores, você sempre vai ver a maioria das pessoas vão dizer o seguinte, olha, você deveria procurar na palavra e Deus vai te revelar através de um texto bíblico. Você deve gastar tempo em oração, porque o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Você deve procurar a multidão de conselheiros, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Depois você deveria procurar um conselho de um irmão, alguém que tem o discernimento do Espírito, mas que tem o conhecimento técnico para poder te dizer se aquela decisão é compatível com a decisão que você precisa tomar. E por fim, no meu caso, né, eu uso esses 5 passos, eu procuro a paz no meu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso
mais do que tudo. Então, se eu buscar só a paz no coração, eu corro o risco de ser enganado pelo meu próprio coração. Mas depois de passar pela palavra, pela oração, pela multidão de conselheiros e por um conselheiro técnico, se o meu coração tem paz em uma decisão, o Espírito Santo está confirmando ali, através de paz, significa que a chance de eu estar enganado pelo meu próprio coração é menor. Então, para não dizer, pode ser bem pequena. E eu então tenho usado esses passos na minha jornada de tomar decisões, para evitar que haja conflito entre aquilo que eu aprendi, o conhecimento que eu adquiri, a sabedoria que eu trago, né? Seja dos meus anos de vida, ou seja, somada com os estudos que eu procurei fazer ao longo da minha caminhada, para evitar que essas coisas me enganem, né? E enganem o meu coração, eu procuro essa jornada e durante essa jornada ouvir uma resposta de Deus. Alguém pode dizer assim, não, mas isso aí demora muito tempo, eu preciso tomar uma decisão agora no meu negócio. E aí eu preciso dizer para você que uma das decisões de sabedoria que você precisa tomar e usar a sua sabedoria é antecipar os possíveis problemas. Quanto mais eu olho para o meu negócio e exerço sabedoria, e quanto mais eu oro pedindo a Deus que revele toda a verdade no meu negócio, tanto mais antecipadamente as coisas vão aparecer, me permitindo investir tempo na palavra, na oração, nos conselheiros, para que eu tome uma decisão com sabedoria. Então, exerça o hábito de orar pedindo a Deus que te dê, né, revelação, clareza daquilo que Ele quer fazer nos seus negócios. Invista tempo diariamente pedindo ao Senhor que mostre aquelas coisas ocultas que precisam ser reveladas a fim de que você consiga tomar melhores decisões. Então eu posso e devo combinar sabedoria com conhecimento, isso é muito importante, porque essas duas coisas somadas potencializam a capacidade de realizar. Mas eu não posso abrir mão de uma vida de intimidade com Deus, de uma busca diária por revelação de Deus, para que qualquer coisa oculta possa ser revelada e eu possa então atuar com a máxima antecedência possível, fazendo com que haja tempo de tomar uma decisão compartilhada com Deus daquilo que Ele quer que eu faça. É isso aí, Welber. Maravilha, Dongley. Bom, faltando 9 minutinhos para as 11 horas da nossa capital. E, Dongley, como saber, né, se, por exemplo, o empresário, como é que ele vai saber se ele está sendo sábio? De fato, especialmente quando a empresa está passando por momentos turbulentos. Legal. Eu creio, Welber, firmemente que a sabedoria, ela é uma demanda, uma necessidade da vida empresarial em momentos turbulentos, mas principalmente, se é que eu poderia fazer essa distinção, talvez eu nem devesse, mas eu quero fazer ela temporalmente para a gente poder abordar um tema. Principalmente quando as coisas vão muito bem. Por quê? Porque é quando as coisas vão muito bem que eu tendo a me distanciar dos conselhos de Deus para os meus negócios. Existe uma tendência natural do ser humano tender à zona de conforto. E se as coisas estão indo bem, os produtos, né, os processos, os nossos negócios, as máquinas estão indo bem, estão progredindo, estão prosperando, nesses momentos a gente observa que muitas pessoas esmorecem na sua relação de busca diária da direção de Deus. Quando nós estamos em momentos turbulentos, pela própria natureza do momento, nós somos pressionados a buscar mais. De modo que a minha impressão
ainda que eu não goste dessa separação, mas a minha impressão é que é provável que eu seja menos sábio do ponto de vista da sabedoria de Deus quando as coisas vão bem do que quando elas vão mal. Quando nós paramos de buscar a sabedoria do alto, a direção de Deus e conduzimos os nossos negócios na nossa própria capacidade, na nossa própria força, com as estratégias que nós mesmos construímos e não submetemos ao Senhor os planos e não buscamos do Senhor discernimento, direcionamento, entendimento, eu estou me afastando da decisão baseada em sabedoria divina, sabedoria do alto, e entrando mais profundamente, categoricamente, nas disciplinas das ciências humanas. Então, puxa, eu tenho uma tremenda capacidade em planejar e enxergar estratégia, em olhar para o futuro, em atuar estrategicamente. Qual é a tendência? É eu começar a fazer isso sob a minha própria direção, ao invés de submeter aos Senhor os nossos planos. Semanas atrás, várias semanas atrás, nós falamos aqui da importância dos nossos empreendedores e empresários, líderes, de fazer um bom planejamento estratégico. E quem nos acompanha desde essa época vai lembrar o quanto nós frisamos a importância de eu olhar para aquilo como um ato de execução do plano de Deus no meu negócio. Ou seja, como é que eu faço para descobrir qual é o plano de Deus para o meu negócio, para que eu pegue esse plano e bote ele para funcionar na minha empresa? O nosso maior desafio como empreendedores, como executivo, é que nós de fato conhecemos ferramentas, estratégias, mecanismos que nos ajudam a conduzir os nossos negócios muito bem. E aí reside o grande risco do nosso distanciamento, ou de uma dicotomia tão terrível quanto a do secular e sagrado, que é a dicotomia do sagrado, da dependência contra a independência. Ou seja, dentro desse contexto a gente já dicotomiza o sagrado. Aí lá dentro do sagrado a gente vai lá e diz: não, cara, isso aqui eu sei fazer, então eu não preciso de Deus. E aí eu começo a distanciar muito mais o meu dia a dia daquilo que Deus quer fazer. Quando na realidade é ao contrário, né? Primeiro, não há uma dicotomia, tudo é sagrado. Segundo, o negócio é uma orientação, um chamado, uma vocação de Deus para a minha vida. Logo, se é uma vocação de Deus e se é um chamado de Deus, Ele tem que me dar as estratégias de como eu conduzo esse negócio para que o reino de Deus avance, para que a glória de Deus avance, para que pessoas sejam impactadas pelo Evangelho, pela transformação que o Evangelho causa. Então, como é que eu vou saber se eu estou sendo sábio ou não? Eu diria que uma das formas de a gente observar é se tudo que eu estou fazendo está saindo exclusivamente da minha cabeça, das minhas capacidades, ou se os meus joelhos estão com um pouquinho de calo de buscar a resposta e a direção de Deus para os meus negócios. Se eu tenho horas de jejum ao longo do ano, buscando a resposta clara de Deus e direcionamento claro de Deus do que Ele quer fazer nesse novo período. Se eu tenho tempo de qualidade em oração e em busca pessoal com Deus, na minha intimidade, no meu secreto. E se eu tenho horas de dedicação em buscar na palavra de Deus uma resposta clara de Deus a respeito daquilo que Ele quer para conduzir o negócio que Ele colocou nas minhas mãos para eu administrar. Então, sabedoria significa dependência de Deus, como a gente leu lá no texto
de Provérbios, né? Lemos ali quando Salomão está dizendo: a sabedoria clama, o discernimento ergue a voz, e em todos os lugares, e ele então está aí à disposição. E aí ele vai, né, continuar dizendo lá, ali a partir do capítulo, do versículo 10, 11 ali, né? E aí ele vai dizer: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento, o falar perverso. Meu é o conselho sensato. Então, quando você pega ali o versículo 12, 13, 14, a gente vai perceber eventos que evidenciam, né, se eu estou sendo sábio ou não. Será que eu estou sendo sábio se eu sou imprudente? Será que eu estou sendo sábio quando eu não uso bom senso para tomar uma decisão? Será que eu estou sendo sábio quando eu pratico o mal? Quando eu sou orgulhoso? Quando a arrogância toma conta de mim? Quando eu falo coisas perversas, mentiras? Então, a gente precisa olhar para o nosso dia a dia para poder dizer se as minhas atitudes combinam com a sabedoria que vem do alto. E aí eu vou saber se eu estou sendo sábio ou não. Então isso tem a ver com a sabedoria. Mas eu poderia dizer também aqui que ser sábio deveria incluir procurar desenvolver conhecimento, inteligências. Seria sábio da nossa parte buscar um pouco mais de conhecimento a respeito de um assunto técnico que eu preciso colocar em prática no meu negócio. Por quê? Porque é óbvio, o seu negócio precisa de conhecimento técnico para seguir avançando. Quanto menos conhecimento técnico você tem para conduzir o seu negócio, maior é o risco de você conduzir ele com ineficiência. E ineficiência é algo que não tem a ver com o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus eficiente. Então, sabedoria também passa por buscar conhecimento e adquirir inteligência para que seja aplicado junto com a sabedoria nos negócios. 11h01. Meu microfone aqui estava querendo dar um tilt, mas já estamos de volta aqui. Bom, Douglas, acho que dá tempo de você responder mais uma perguntinha, né, que está aqui pra gente. Então é o seguinte, eu gostaria de saber se é possível aprender a ser sábio. Interessante, hein? E quem transmite isso? Deus, amigos, conselheiros? É possível passar de uma pessoa imprudente a uma pessoa sábia de fato nos negócios? Muito legal essa pergunta. Eu creio que a resposta a essa pergunta, ela vem da própria palavra, né? A gente sabe, a Bíblia nos ensina, né, que a gente pode pedir a Deus, né, lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, o texto de Tiago diz assim: e se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança no seu rosto, ao contrário, ser-lhe-á dada. Ou seja, a resposta a essa pergunta, de forma pragmática, para nós que conhecemos a verdade, conhecemos a palavra de Deus e temos todo o interesse na sabedoria, é de Tiago, né? Tiago já evidenciou aqui aquilo que a gente está perguntando, né? Por que Tiago responde isso? Porque ele vem trazendo um contexto de que a prova da nossa fé diária é a operação da paciência.
E aí ele vai continuar dizendo lá no versículo 3, ele diz assim: sabendo que a prova da fé, da vossa fé, opera a paciência, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E aí ele vai complementa dizendo isso: se alguém entre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente. Versículo 6, ele diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, sabedoria é algo que depende de fé. Nós precisamos de fé para crer que Deus é capaz de nos dar sabedoria para tomar as melhores decisões e operar no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos negócios. Então, voltando para a pergunta, né? É possível aprender? Sim, é totalmente possível aprender a ser sábio. Então, como é que eu faço isso? Pedindo a Deus que nos dá livremente sabedoria necessária. Bom, então eu vou até diante de Deus e falo: Senhor, me dá discernimento, me dá entendimento para que eu tenha sabedoria e a sabedoria seja suficiente e capaz para eu poder desenvolver os meus pensamentos, os meus negócios, os meus relacionamentos, a paciência, tudo que eu preciso para continuar avançando nesse tempo. Mas eu posso buscar sabedoria com amigos, com conselheiros? Claro, outro texto da palavra de Deus, na multidão de conselheiros, lá de Provérbios, há, do verbo haver, sabedoria. Então, é possível passar de ser uma pessoa que é imprudente, que não é tão sábia, para uma pessoa sábia. Sim, é possível fazer isso. É possível me tornar mais sábio. Algumas pessoas dizem, e eu tendo a concordar com elas, que a maioria de nós vai ficando mais sábio com os anos, né? A idade é um bom conselheiro. Então, à medida que a gente ainda é muito junior, adolescente, a gente até acredita que sabe tudo, né? Mas a gente sabe que tem muitas coisas que a gente crê saber, que de fato a gente não sabe. Outras coisas de fato a gente sabe, mas elas são aplicadas de uma maneira às vezes não muito prudente. Eu não quero com isso dizer que qualquer adolescente é imprudente, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que nessa fase da vida a gente tende a tomar ações um pouco mais imprudentes. E ao longo dos anos, aí a maturidade, né, vai nos ajudando a melhorar a sabedoria. Assim como eu não disse que um adolescente é imprudente, eu também não estou afirmando que toda pessoa que passa de uma certa idade ou vai avançando nos anos é mais prudente. Porque eu conheço, certamente você que nos ouve conhece, pessoas de 20, 30, 40, 50, 60, 70, né, de todas as idades, que continuam sendo imprudentes, continuam sendo pouco sábios, porque a sabedoria demanda uma prática, demanda essa vivência, demanda essa dependência, demanda isso que Tiago nos exorta aqui, né? Que todo dia a gente peça a Deus a sabedoria para que Deus conceda livremente e a gente continue crescendo, né? Pedindo sabedoria de Deus com base em fé, com base em crer que Deus pode operar e transformar a nossa vida. Eu termino aqui, né, Welber, dizendo que eu sou um eterno confiante, né? Creio, um eterno crente nas pessoas. Eu creio que o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus tem toda a capacidade de transformar a sua realidade. E o primeiro passo que ele tem que tomar é reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador da vida dele e com isso receber o Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, eu vou receber o dom do Espírito
e vou receber dons do Espírito e o fruto do Espírito. E aí dentro desse fruto do Espírito há diversos gominhos, né? Dimensões do fruto do Espírito que vão operar na minha vida para que eu me torne alguém mais sábio dia após dia, e assim sucessivamente eu vivo uma vida prudente de sabedoria. Então eu creio plenamente no poder de Deus e na transformação da vida de pessoas que são nécias, que são imprudentes, que são arrogantes, que são mentirosas, em pessoas com a sabedoria do alto que vai transformar todas as áreas da sua vida. É isso aí, meu amigo Elber. Maravilha, Dongley, maravilha. Então tá aí, de tudo aí, eu acho que o ensinamento final aí, acho que é esse, né? Dá para aprender, não é? Com o tempo, com a vivência e a pessoa se dedicando, dá para aprender, né, Dongley? É isso aí, buscando de Deus, dá para aprender. Como o Tiago recomenda, quem quer sabedoria, peça a Deus. É isso aí. E dá abundantemente. Maravilha. Dongley, obrigado mais uma vez pela tua participação. Bom demais ter você aqui todas as terças junto com a gente, né? E então assim, desde já quero desejar para você aí um Feliz Natal, para toda a tua família. Deus te abençoe mais. E terça-feira que vem a gente vai estar aqui de volta com mais um Movimento Elo ao vivo aqui na rede. É isso mesmo, Elber. Eu quero, antes de dar as minhas felicitações para todo mundo, comentar exatamente isso. Semana que vem nós vamos falar sobre o próximo degrau, né? A gente falou hoje sobre sabedoria e agora, semana que vem, a gente vai falar sobre qualificação. Falamos um pouco hoje sobre a importância de desenvolver essa inteligência que vem da qualificação. Então, semana que vem vamos falar sobre qualificação para liderar, a importância de buscar o processo de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado para se qualificar para ser um bom líder. Já dou aqui adiantando o spoiler da semana que vem. Maravilha. Mas eu quero aproveitar também, né, Welber, para desejar aí a toda a nossa audiência um Feliz Natal, né? Que o Senhor possa abençoar seus tempos com você e sua família, que seja de fato uma noite, né, ou um almoço, um dia, cada família celebra de um jeito, que você possa realmente celebrar o nascimento de Jesus, né, a primazia do Natal, aquele que representa, né, a nossa história, né, o momento em que Deus se revela, homem vem a esse mundo para ministrar a vida das pessoas através de um plano redentor definitivo, eficaz, conclusivo, para que todos pudessem ter acesso, livre acesso à presença de Deus por causa daquilo que Jesus fez e também por conta daquilo que ele faria alguns anos depois, morrendo naquela cruz e ressuscitando. Nós temos o cristianismo, né, de forma basilar. Nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo fez a base do cristianismo, e é isso que a gente começa celebrando no Natal e conclui celebrando na Páscoa, né? Então que o Natal aí das nossas famílias brasileiras seja o Natal de Cristo, do nascimento do próprio Deus encarnado, para começar, né, a pensar no ministério, na conclusão que vamos ter lá na Páscoa, quando celebramos a ressurreição de Jesus. E para você, meu amigo, um Natal abençoado aí. Próxima semana estamos juntos aí mais uma vez. Maravilha, Dongley, obrigado, querido. Deus abençoe para você também, para sua família, e boas festas aí, e até terça-feira então com mais um Movimento Elo Empreendedorismo Conectado aqui na 316. Bom, boa semana para você, Dongley. Valeu, um abraço para todo mundo também. Boa semana abençoada. Valeu. Elo Empreendedorismo na Rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.